depois de todas estas vantagens que nós falámos sobre esta planta, porquê que ela continua ilegal? A droga apreendida que nós vemos na TV nunca, jamais é a quantidade verdadeiramente encontrada pelas autoridades. Estás a dizer é que é um negócio para alguém. Puros interesses geopolíticos, geoeconómicos e geoestratégicos. Ou seja, são os drug dealers legais. Isso já não é perigoso? É uma das guerras mais falhadas de sempre. O que tu estás a dizer é que Fátima em Portugal vem do AX. O que não estás a dizer é que qualquer pessoa que queira produzir canha pode fazer. Então hoje em dia, se eu for a uma farmácia, já posso comprar cannabis medicinal? A criança passa de um estado de 500 convulsões por dia para 2, 3. Olha, Humberto, hoje vamos falar sobre cannabis, mas também sobre cânhamo, não é? Nós já ouvimos Sim. falar do cânhamo, ouvimos falar da cannabis. Podemos falar das começar. indústrias da planta cannabis. Obviamente vamos falar sobre Sim. isso. Isto é um Bitalk, falamos sempre sobre negócios. Mas primeiro, qual é que é a diferença entre o cannabis e o cânhamo? Ou é a mesma coisa? Bom, Cannabis sativa L, ou Cannabis sativa linneus, é o género botânico, é a classificação botânica ou científica. Tal como uma série de outras espécies vegetais, temos diferentes variedades. O cânhamo é uma variedade de cannabis utilizada para fins industriais, não tem propriamente ou diretamente aplicações medicinais, embora tenha também aplicações terapêuticas e, sobretudo, nutracêuticas. Já a cannabis medicinal é estritamente para pacientes, sob receita médica. Depois temos a cannabis que está por legalizar, que é a única que falta, cá em Portugal, que é a cannabis de uso adulto, mais comumente conhecida como cannabis recreativa. Mas é a mesma planta. Ou mais conhecida como É o a mesmo erva. género botânico. Eu faço muitas vezes a analogia com Espera aí, a uva. explica lá. É o mesmo género botânico. O que é que queres dizer com isso? Eu faço muitas vezes a analogia com a uva, que assim fica se calhar um pouco mais fácil de compreender. Nós temos uva de vinho e uva de mesa. E, no entanto, é a mesma espécie, é a videira, não é assim? Só que elas foram selecionadas geneticamente para reproduzirem um resultado distinto uma da outra. Nós temos a uva de mesa, que é que comemos como peça de fruta, ou é que também é que vai para a indústria dos sumos e dos refrigerantes. Depois temos uma uva mais específica que vai ser fermentada para ser transformada em vinho. Então temos o género botânico, a videira, mas variedades diferentes de videira para finalidades diferentes. E- A mesma coisa se passa com a cannabis. Mas no caso da cannabis, para fins medicinais ou para fins recreativos, qual é a diferença da uva? Neste caso da flor. Bom, a diferença é criada do ponto de vista legislativo, É apenas porque as mesmas variedades que hoje podemos ir agora a um site de sementes, importar, comprar essas sementes online e reproduzi-las eventualmente num qualquer armário ou num sistema de produção indoor. Essas mesmas variedades estão exatamente também acessíveis às empresas de cannabis medicinal que em Portugal já ultrapassa as 50. Ok. Ok. Mas Então, quando falamos. geneticamente não há muita diferença entre variedades utilizadas para fins medicinais e variedades utilizadas para Fins fins recreativos. recreativos Como ou dizer uso assim, olha, adulto. esta uva dá para comer, mas se quiseres também dá para fazer sumo. Ok. Ou dá Mas- para fazer sumo, mas também dá para vinho. Exato. Sim. Sim. Se deixares fermentar mais um bocadinho já tens vinho. Exato. Então, o cânhamo é especificamente a planta de cannabis quando é utilizada mais para fins industriais. Exatamente. Ou seja, para fazer tecidos, para fazer materiais de construção. Sim. Tem uma aplicação bastante variada, não é? Foi assim nos últimos 12 mil anos, até ao início da década de 2010, em que percebemos que andamos aqui milhares de anos a desperdiçar a parte das flores, onde a planta não produz níveis de THC considerados para uso narcótico ou uso recreativo. O THC é um fitocannabinol, É um fitocannabinoide, é o delta-9 tetrahidrocannabinol. O que é, acrónimo... ilegal em Portugal ou na Europa. não é? Exatamente, eu costumo dizer, a cannabis não é proibida. O que é proibido são certas percentagens ou concentrações de THC, porque senão o cânhamo era ilegal também, não é Uhum. assim? O cânhamo, se tiver menos de 0,3% de THC, de acordo com a lei comunitária, pode ser comercializado, pode ser produzido, transformado e comercializado. Ok. Há agora, aproveito também uma novidade desta semana, o Parlamento Europeu ouviu os stakeholders europeus e vai alterar o limite de THC no cânhamo para 0,5%. O nosso grande objetivo é o 1%, que é o mesmo que a Suíça tem, que permitiu que o mercado do CBD de cânhamo pudesse de facto evoluir. E porquê que era relevante para vocês chegar a 1%? 1%, porquê? No caso português, nós estamos em países da Europa do Sul. Ora, em termos agronómicos do crescimento da planta, se nós estamos em latitudes mais a sul, nós temos não só mais horas de luz,
mas mais importante ainda, temos maior exposição ultravioleta. Na planta de cannabis, o THC, para nós é uma série de coisas. Para a planta, em primeira instância, é um protetor solar. É por isso que temos aquela imagem típica do cultivador de armário ter umas luzes de alta potência. Porquê? Porque ele precisa simular o maior espectro possível de ultravioleta, porque na planta a reação vai ser: ok, está muita radiação à minha volta e eu quero me reproduzir, quero produzir semente e sei que essa radiação excessiva vai criar mutações na minha semente e comprometer a minha descendência. Então o que é que a planta faz? A semente cresce numa estrutura floral chamada cálix. Na parte exterior do cálix, ela vai desenvolver glândulas, chamadas tricomas. Dentro destes tricomas é que ela produz as resinas, sendo que uma dessas resinas, o THC, é utilizado como protetor solar. Ok. Para a planta, o THC, em primeiro lugar, é um protetor solar. E os humanos descobriram que se consumires a resina que a planta produz para proteger as suas sementes, né? Como Sim. qualquer espécie, o objetivo é aumentar a espécie. Descobriu que essa resina tem um efeito psicoativo no nosso Um cérebro, efeito psicotrópico, psicotrópico. sim. Mas, Pode-se considerar também psicoativo porque gera um efeito observável e perceptível, mas depois tem o efeito narcótico, que mas chamamos tu, então de o efeito que tu estás a psicotrópico. dizer é que os países quando estão mais a sul ou têm mais exposição solar, naturalmente produzem mais THC, é isso? Exatamente. Ok. Por exemplo, em Portugal, o que se passa com a produção de cânhamo é que, caso o agricultor tenha candidatado o seu terreno às ajudas, não é? Aos pagamentos de superfície, depois há uma visita do IFAP e das autoridades correspondentes, normalmente é a GNR, porque a maioria dos campos estão em zonas rurais. É feita uma recolha homogénea da flor de cânhamo, enviada para o laboratório da Polícia Científica e que, caso detecte mais de 0,3% de THC, o IFAP tem que dizer ao agricultor: bem, não lhe vamos fazer o pagamento das ajudas porque a sua cultura ultrapassou o limite legal para ser comercializada. E não arrancam as plantas? É essa a questão. Nada disto está substanciado num quadro legal. Nós sabemos que legalmente há um limite, mas não há nada nunca se criou uma moldura penal ou de sanções para o agricultor que Então tem mais de para que é que vai lá a 0,3%. GNR a acompanhar o teste? Que é para ter a certeza que não há pessoas a exagerar o limite agressivamente. Isto é, no fundo, uma daquelas de pá, verificar mais ou menos se estás no conforme e se não A tiveres, GNR, ao levas fim e uma ao cabo, vai penalização. com o IFAB porque isto é cannabis. Por mais que seja cânhamo industrial, a única forma de cultivar é utilizando variedades que estão certificadas e que constam no catálogo comum da União Europeia de variedades e espécies hortícolas. Ou seja, se nós conseguimos demonstrar à DGAV, à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que é o órgão em Portugal responsável pela emissão das autorizações de cultivo de cânhamo industrial, se nós já conseguimos demonstrar que temos semente certificada, os sacos da semente é mandatório enviarmos fotografias dos sacos com o selo de certificação. A partir daqui nós já demos a prova máxima que estamos a utilizar variedades certificadas e não outras variedades para outros fins que não aqueles a que nos propomos. Até porque Mas, não basta olhar para a planta para perceber isso, não é? É preciso. Bom, dependendo da fase e do conhecimento, sobretudo da autoridade, que infelizmente em Portugal e muitos esforços temos feitos, os intervenientes, para mudar isso, mas para a polícia continua a ser: ok, vimos aquela folha, tem aquele formato, é droga. E depois há aqui outro problema ainda mais grave. As nossas forças de segurança não estão a ser atualizadas com os testes rápidos mais modernos. Nós temos testes rápidos cuja tecnologia já está ultrapassada. Os testes rápidos, neste momento, nós vivemos agora num universo que é o seguinte: vocês podem ser parados numa operação stop, não é assim? E tinham uma flor de cannabis convosco. Ela pode ser do vosso uso medicinal, significa que tem uma receita, então podem comprovar que aquela flor é um medicamento. Ou então, ela pode ser do circuito ilícito, não têm como comprovar, não é, que aquilo é legal. Ou o terceiro, e foi isso que o cânhamo veio introduzir a partir dos anos 2010, aquilo é uma flor de CBD, que não tem potencial THC para uso narcótico. E aí, mais uma vez, qual é a prova? Só com uma análise laboratorial. Uhum. No entanto, é procedimento da polícia, sobretudo nas rusgas, etc., ter um teste rápido. Esse teste rápido é qualitativo. Ele detecta a presença de THC. No entanto, noutros países, como sobretudo a Suíça e a Itália, que tiveram um boom gigantesco deste consumo da flor de CBD, da flor de cânhamo, o teste já não é só qualitativo, é também quantitativo.
teste das nossas autoridades em Portugal, simplesmente se ficar vermelho, há presença de THC. Mas não vai dizer que se for no caso de uma flor de CBD, que aquilo não, isto tem THC, mas é o 0,3. Então vai ter o polícia, a autoridade, vai ser sempre obrigado a abrir um processo. Que Uhum. só mais tarde, motivado pela abertura do processo, é que a polícia científica vai, através de uma análise laboratorial profunda, não é? Da HPLC, que vai determinar, ok, bom, está aqui THC, mas é o 0,3%. Isto não é um produto narcótico. Logo o processo cai, mas entretanto já uma data de gente teve a perder tempo. Entretanto, já gastei Então, dinheiro com advogados, custas e certo. etc. Então, Quando bastava simplesmente atualizar as nossas forças de segurança. pois, temos esse problema em vários sítios. Então, mas para que é que serve o cânhamo e o CBD, que vem no cânhamo, não é? Uhum. Sim. Porquê que ganhou tanto, falaste que ganhou muito, ficou mais famoso, digamos assim, ou começou a ser Uhum. mais utilizado, não é? Uhum. Porquê? Bom, inicialmente não havia nenhuma atração pela flor de cânhamo, não havia demanda, não havia mercado para tal. Então o cânhamo sempre foi utilizado pela sua fibra, sobretudo para a parte têxtil e as fibras técnicas também, e principalmente também pelas suas sementes. Convenhamos que é uma das sementes mais completas do reino vegetal. Cerca dos 21 aminoácidos mais essenciais para a nossa saúde, creio que a semente de cânhamo tem 20. Então, os principais propósitos de cultivo de cânhamo sempre foram a fibra, ou digamos o caule, e a semente. Entretanto, a investigação científica e um grande impulso que foi dado através da internet, com a história de uma menina norte-americana, Charlotte Figi, no início dos anos 2010, uma criança que tinha síndrome de Dravet, derivado de febres muito altas após o esquema de vacinação local, não é? Ahm, e que tinha cerca de 500 convulsões por dia. Os pais tentaram de tudo, todo o tipo de medicações. A criança passou de um estado em que tinha problemas de epilepsia, mas depois já tinha problemas dos efeitos secundários dos tratamentos, portanto, da medicação. E chegaram mesmo àquele limite em que, bom, temos que procurar alternativas. Até que alguém diz: olha, já experimentaram cannabis? Porque já há literatura que demonstra que a cannabis ajuda no controle portanto, do síndrome de Dravet e da epilepsia. Inicialmente, claro, como qualquer pai com uma criança de 5 anos, não, é impensável dar cannabis à nossa filha. No entanto, a saúde agravou e, como nós sabemos, à beira do precipício as pessoas pensam noutras alternativas. Até que percebem que, através de uma empresa norte-americana, do Colorado, produtores de cannabis, que existia uma molécula dentro de uma variedade específica de cannabis, cânhamo, que tinha efeitos espetaculares contra a epilepsia, mas sem a parte do efeito psicotrópico do THC. E é aqui que estes pais decidem experimentar. A criança passa de um estado de 500 convulsões por dia para 2, 3, teve algum tempo inclusive sem convulsões. A CNN gostou disto porque isto vem também à boleia do avanço da legalização da planta para fins medicinais nos Estados Unidos. Começou a Califórnia, depois o Oregon, depois o Colorado. O correspondente de assuntos médicos da CNN na altura, o Dr. Sanjay Gupta, faz um pequeno documentário para a CNN, que é o Weed, que ainda está disponível no YouTube. Pois é, malta, são já 5 anos a cozinhar Bitoques. Estou a virar muitos frangos. Virar muitos frangos, muitos bifes e por isso chegou a altura de nós trazermos o primeiro parceiro para o Bitoque. Temos novas ideias, novos conteúdos que queremos fazer e para isso precisamos dos melhores parceiros. Nada como uma boa conversa ser acompanhada com um excelente vinho. Com um excelente vinho. E neste caso decidimos fazer uma parceria para o vinho oficial do Bitoque, o vinho Assobio, do Esporão em tinto branco e rosé. E nós vamos fazer agora aqui um brinde a vocês que nos ouvem, aos nossos convidados e ao futuro do Bitoque e dos novos programas que temos na calha. Vamos a isso. Vamos a um subiu. E assim, com este saborzinho na boca, podemos voltar ao nosso episódio. Ora, vamos a isso. E é através deste documentário que se toma conhecimento. Ora bem, então afinal a cannabis não é só THC, isto não é só para ficarmos aqui pedrados ou mocados, como se diz Na gíria. na gíria, exatamente. Então percebe-se que temos aqui uma forma de cannabis para toda a gente, dos 8 aos 80, porque não tem o efeito psicotrópico do THC, mas tem uma série de benefícios, porque o canabidiol e mesmo os outros canabinoides residuais que continuam a estar presentes na planta, mesmo esse 0,3% de THC residual, que não é suficiente para reproduzir o efeito narcótico, mas é o suficiente para entrar em sinergia com o CBD e com os outros compostos.
É através desta combinação de fatores espetaculares, desta afinidade enorme que a planta teve para, se calhar, na minha teoria, de perceber o que é que este ser gosta, e nós gostamos de canabinoides, nós produzimos os nossos próprios canabinoides, os endocannabinoides. A planta fez mímica, produziu-nos fitocannabinoides, que são, a nível molecular, estruturalmente exatamente idênticos. O que é que nós fazemos quando um produto que o nosso corpo produz está desregulado, não estamos a produzir no ritmo certo? Nós vamos à natureza suplementar-nos. A forma mais simples, prática e eficaz de suplementarmos o nosso sistema endocannabinoide é com fitocannabinoides da planta cannabis. Toda esta combinação de fatores e absolutamente à boleia da internet veio estimular o mercado agrícola para, bem, nós andávamos aqui a produzir cânhamo só para fibra e para sementes, afinal podemos aproveitar os tops, as flores. E é assim que começa passamos do dual purpose, não é? O Uhum. cânhamo de duplo propósito, para o cânhamo de triplo propósito, aproveitamento da planta inteira. Wait, existe também acho que é um fitocannabinoide, tu me dirás que é o HHC É um fitocannabinoide semissintético. semissintético. Sim, ocorre O na que é que planta em significa? percentagens super residuais, mas não é em todas as plantas. Aliás, eu por várias vezes na internet desafiei a apresentarem-me uma análise de uma planta com níveis comercialmente exploráveis de HHC. Este fenómeno do CBD gerou o quê? A regulamentação andou mais lentamente do que o avanço da indústria, ou a indústria andou mais depressa do que aquilo que a legislação, tanto nacional como a nível comunitário, conseguiu acompanhar. Nós geramos um excesso de CBD no mercado. Excesso. Tornamos, Neste momento temos um excesso de CBD. continuamos a ter, desde 2020 pelo menos. Nós passamos de um cenário em que eu cheguei a comercializar CBD a 3.000 € o quilo, em 2017, 2018. Neste momento o mesmo quilo de CBD pode ser entregue por 180 a 200 €. Uau. Então as grandes empresas de extração do CBD viram-se numa encruzilhada que é, nós não podemos baixar mais o preço, porque senão vamos ficar aqui com estoques eternamente, vamos matar o mercado. Pessoal das engenharias e das bioquímicas, laboratório, arranjem-me alguma coisa para fazer com esta molécula. Então, aplicando temperatura, solventes industriais e petroquímicos e pressão, conseguem usando a molécula base isolada de CBD, converte-se em HHC e uma série de outros compostos semissintéticos Para que quê? não têm o mesmo, digamos, os 100% do efeito psicotrópico do THC, mas andam lá perto. Como não estão tabelados em nenhuma convenção de narcóticos, nenhuma tabela da lei da droga, estão a ser comercializados. Portanto, são na O prática HHC drogas legais. digamos, é um subproduto. Embora esteja a ser comercializado à boleia do cânhamo, porque de facto vai utilizar um composto isolado que está a ser extraído do cânhamo, porque é muito mais barato do que se fosse extraído de cannabis medicinal, não é? Por ser cannabis medicinal gera produtos do circuito medicamentoso que têm um custo de produção e de legalização para estar no mercado muito superior. Então o CBD de cânhamo o CBD derivado da cannabis medicinal é astronomicamente mais caro do que o CBD derivado do cânhamo. Eu já agora tinha aqui Só para uma. terminar a analogia não, a esta questão do HHC. Mais uma vez as uvas servem de analogia, que é o simples facto de que de que o vinho vem da uva não significa que vamos encontrar vinho na zona das frutas e dos vegetais, correto? Então o vinho não é uva, o vinho é um sumo fermentado com teor alcoólico. O mesmo se passa com o HHC. O facto de ter sido utilizado CBD isolado com origem no cânhamo para semissinteticamente por chegar ao HHC, não significa que seja cânhamo. Uhum. Eu tinha uma dúvida que é o seguinte: tu há bocado falaste nos 0,3, que agora passaram para 0,5 de teor, Vão passar brevemente. ou que vão passar na Europa. Depois isso pode ser transposto. Portanto, no fundo o que estás a dizer é a transposição do 0,3 para 0,5 coloca-nos numa posição mais competitiva face àquilo que estávamos, não é? Ou seja, tínhamos o risco muito grande de facilmente passar os 0,3, é isso? Exatamente. Forma Sobretudo para natural. países da Europa do Sul, como o nosso. Então, o que tu Por causa estás da presença de sol, não é?
Certo, por causa do Portanto, do excesso de radiação ultravioleta. Radiação Pronto, ultravioleta. agora diz-me uma coisa. Mesmo tendo as sementes todas certificadas, legais, etc., que, portanto, mantém o nível máximo de 0,3, há o risco das pessoas ultrapassarem os 0,3. Bom, quando um cultivo é feito em exterior, não há forma de controlar isso. Portanto, isso O pode ir cultivo até em quanto? estufa também ir há até sérias dificuldades. Pode ir até 1%, então, queres dizer? Depende da variedade e depende dos fatores edafoclimáticos. É uma combinação de fatores sempre. Uhum. Mas a única forma de eventualmente controlar é só através do cultivo indoor, 100% em interior. Porque aqui vamos controlar a radiação ultravioleta que é emitida pelas lâmpadas. Mas a cannabis de uso recreativo tem um teor THC de quanto? Qual é a percentagem? Aqui estamos a falar 1%, um bocadinho menos? Dependendo das variedades, pode ir normalmente entre os 7% até aos 22, 24. Embora atualmente já Houve uma haja grande diferença. variedades que chegam aos 30, 35%. Isso já não é perigoso? Bom, é perigoso sobretudo para novos consumidores, né, que não tenham qualquer educação de consumo, que não tenham um consumo informado. Eu costumo dizer que eu sou um consumidor tardio. Eu fui a Amsterdão com 27 anos, descobri a planta e fiquei fascinado. Nessa altura já tínhamos variedades a Tu não roçar os descobriste a planta, 20%. descobriste o café onde... Como? Descobriste o a café. coffee shop. A coffee shop. Eu descobri que estava dentro da coffee shop. Dentro da coffee sim. shop. Depois tinha umas bolachinhas Sim. e teve uma surpresa. Não, foi fascinante porque eu sempre tive muita curiosidade científica sobre as coisas, né? E estava a gostar dos efeitos, mas logo de seguida queria ir para a internet tentar perceber quais eram os biomecanismos que desplotavam aqueles efeitos. Isto foi em 2011 e pronto, até hoje não mais parei de ler sobre a planta. Ok. Mas eu já ouvi dizer que os hippies, na altura dos hippies, né, quando se consumia mais, digamos, não sei se consumia mais, se calhar agora até se consome mais, mas pronto, quando se consumia esse tipo de cannabis, Com o os nascimento da níveis de contracultura. THC, na contracultura, exatamente, que os níveis de THC eram completamente diferentes daqueles que existem Eram hoje em dia no bastante mercado. inferiores. Era muito baixo. Sim, mas foi uma consequência natural do proibicionismo. A planta, digamos, ela desde o final do século XIX, que um pouco aqui e acolá começam-se a criar as primeiras leis de proibicionismo. Portugal, por exemplo, em 1911, ainda não tinha completado um ano de república e emitiu a sua primeira lei anti-cannabis, a proibir a produção, a venda, o comércio, tudo, o consumo nas ilhas de São Tomé e Príncipe. E na altura chamava-lhe o cânhamo indiano, não é? Porque nós já conhecíamos a planta na versão de cânhamo, não na versão marihuana ou na versão narcótica. Foram precisas as navegações para chegar ainda a ver uma planta semelhante, mas muito mais baixinha, muito mais arbusto, não é? E perceber que os locais a consumiam para A efeitos narcóticos. proveniência dela é de onde? A cannabis a sua ocorrência natural é centro da Ásia, na zona dos planaltos Por isso é que junto aos falaste na cannabis Himalaias. indiana, não é? Uhum. Como? Por isso é que falaste em cannabis indiana. Cannabis Cânhamo índica. indiano. Sim, cânhamo indiano foi Cânhamo o nome que os portugueses deram inicialmente às variedades, não é, para uso narcótico que encontraram na Índia, exatamente. Portanto, então foram os portugueses que trouxeram para Santo Tomé. Antes dos portugueses já existia muitas navegações, sobretudo a nível comercial, do mundo árabe e indiano pelo Índico. Crê-se que a Certo. cannabis sai da Ásia e entra em África através do Índico. É daí Só que vem depois- o índico, o indica do A cannabis? classificação para distinguir da cannabis sativa, que era a conhecida pelos europeus, para uso industrial, não é? O cânhamo, e para distinguir, então, catalogou-se como cannabis indica, ou seja, oriunda da zona do Índico, como uma referência também à Índia, sim. Que era bastante consumida no meio muçulmano, não é? Portanto, os muçulmanos não podiam consumir álcool e substituíam pelo Havia uma cannabis. certa tolerância em relação ao haxixe. Haxixe, sim. Exatamente. O haxixe é removermos a resina, não é? A matéria resinosa da flor e concentrá-la na forma de haxixe, sim. Ok, mas estavas a dizer que foi uma consequência da proibição, talvez também por causa aqui do haxixe, né? Se eu Sim. estou a produzir uma planta e consigo que ela tenha, em vez de 10% THC, tenha 30 ou 40, eu depois consigo agarrar nisso, misturar lá no AX, porque o AX também tem uma data de misturas, né? E comercialmente eu consigo obter mais lucro da mesma planta. É Não. por isso?
ou temos a flor como produto, ou temos a flor ou temos o AX. Há quem misture um pouco de AX nas flores, chama-lhe os Moon Rocks ou Ice Então, Rocks, mas explica o que é o AX, o concretamente. AX é uma forma concentrada da resina da flor. Ou seja, é a resina da flor recolhida à parte. Exatamente, exatamente. Ok. Ela é concentrada, depois prensada e depois comercializada em Uhum. barras, não é? Tradicionalmente. Neste momento, sobretudo muito impulsionado pelo mercado legal norte-americano, temos formas de AX luxuosas, dentro do conceito de legalidade, atenção. As chamadas resinas vivas, live rosins, etc., são produtos que basicamente recolhem a essência da planta logo a seguir à sua colheita. O haxixe não, o haxixe é um produto já mais oxidado, após a secagem e a cura da planta é que é feita a sua recolha. Quando se sacrifica imediatamente uma planta fresca, não é? Que nem se deixou sequer as flores secarem para ganharem o seu valor comercial, uma grama de uma resina viva, não é? Da planta, ou deste haxixe de luxo, pode ser vendida facilmente entre os 90 e os 120 euros. Enquanto que uma grama de haxixe facilmente se pode encontrar aí nas ruas a 5, 10 euros. Uhum. Ok, portanto a diferença está nessa parte de secagem que estavas a falar, não é? Portanto, quando existe uma secagem, os muçulmanos faziam o haxixe é o quê? Era para guardar? Ou seja, é mais fácil guardar o haxixe que guardar uma planta? Há, digamos, correntes religiosas, não é? Muito antigas dentro do mundo árabe que utilizavam o haxixe como sacramento. Há um antigo culto dos Hashishim, Hum, que seria um grupo de assassinos que, digamos, tinham um ritual antes de saírem para um assassinato de consumir bolas de haxixe. Isto porquê? Porque também um dos efeitos muito conhecidos da cannabis é que aguça os sentidos. Este culto do haxixe utilizaria como ritual, mas também para aguçar os sentidos, digamos, nas suas missões. Há também temos que considerar a teoria, uma vez que não está provado e dificilmente poderá ser provado, de que a região de Fátima terá sido habitada no período portanto, da ocupação muçulmana por um culto fatimista, digamos uma corrente religiosa dentro do mundo árabe que adoraria uma divindade feminina, não é? Uma Fátima. Então que eventualmente num altar teriam consagrado a essa divindade bolas de haxixe. Alguns séculos mais tarde, algumas crianças famintas, não é? Que passava-se muita fome naquele tempo, poderão ter encontrado lá na cova de Iria, eventualmente resíduos deste material, da haxixe, poderão ter comido e que naturalmente o efeito desta haxixe em crianças que poderá ter despoletado visões de uma figura, etc. E que todo o culto à Virgem Maria poderá ter vindo de facto do o que tu haxixe. estás a dizer é que Fátima em Portugal vem do haxixe. Há uma há uma corrente de pensadores que assume essa hipótese, sim. Durante muito tempo a igreja não reconheceu Fátima, não é? Uhum. Pois. Como sendo algo. Mas é engraçado esse do haxixe, haxixe, porque a palavra assassino, não é? Vem de assassino, ou vem do Haxixe, haxixe, ou haxichino, né? E é engraçado saber estas sim. origens destas palavras. Então, agarrando um bocadinho nesse tema que estávamos a falar dos THCs, portanto, tornou-se algo bastante complexo de perceber o que é legal, o que é que não é legal, não é? Porque os teores e as linhas estão ali, que são complexas de conseguir não só regular, verificar, não é? Existe produção de cannabis em Portugal que acaba no mercado, digamos, legal, mas vem do mercado ilegal, ou o contrário? Estes movimentos devem Descobrimos recentemente existir. que está a acontecer ao contrário. Ou seja, Recentemente na imprensa, não sei se viram as notícias da Operação Erva Daninha e da Operação Ortiga. A PJ desmantelou uma rede internacional de, portanto, grupos criminosos que adquiriram empresas de cannabis medicinal em Portugal e que basicamente nos destinos que informavam ao Infarmed para onde iria o produto, teriam empresas de fachada a dar certificados falsos que recebiam o material e em vez de o manterem no circuito medicamentoso, colocavam no circuito informal, no circuito Recreativo. ilícito. Então, podes explicar-nos um bocadinho como é que funciona essa indústria?
Portanto, o que é que falaste do circuito como é que é? medicamentoso, sim. Isso é um circuito legal onde Da se pode cannabis produzir cannabis medicinal, sim. e depois há um mercado negro onde não se pode produzir cannabis. O que Espera é aí, que se passa aqui? mas também tens um mercado legal onde a cannabis está legalizada, não é? Temos, temos um Nos Estados mercado, Unidos? digamos, indiretamente legalizado pela lei comunitária, que é o mercado da flor de cânhamo, ou da flor de CBD. Do ponto de vista da Comissão Europeia e de vários casos que foram levados ao Tribunal de Justiça Europeu, nenhum Estado-membro pode proibir a comercialização de flores de CBD ou de CBD quando este é derivado de cânhamo, quando é derivado de variedades que constam no catálogo comum de espécies e variedades hortícolas e quando não ultrapassa o limite legal de THC 0,3%. Que agora Ok. passou para 0,5. Passará brevemente. Sim. Mas a indústria medicinal, portanto, farmacêuticas, estão a Sim. produzir THC, Estão a não produzir 0,5. essencialmente THC. Estão a produzir plantas de cannabis que produzem altos teores de THC. Exatamente. Não havendo em Portugal, do ponto de vista legislativo e do órgão regulador, que é o Infarmed, não há limites de THC na produção para quem está licenciado para cannabis medicinal. Ou seja, são os drug dealers legais. Exatamente. É isso. Exatamente. Ou seja, eles podem produzir cannabis com, digamos, 30 ou 40% de THC. Uhum. Se o seu cliente lhes pedir nessas percentagens, sim. Ok, pronto. E quem é que são os clientes? São as farmacêuticas, São farmacêuticas, são grandes distribuidores de produtos farmacêuticos. que depois agarram nesse THC e fazem comprimidos, fazem medicamentos. Não necessariamente. O mercado, é assim, nós temos muito poucos mercados legais de cannabis medicinal no mundo, neste momento. O maior neste momento é o da Alemanha. A Austrália também está muito forte nas importações de cannabis medicinal. Então, basicamente, isto gira muito à volta da demanda destes mercados, que em última instância são os médicos que passam as receitas. Ou seja, os médicos e as clínicas especializadas em cannabis medicinal é que estão a determinar quais são os produtos que são mais interessantes para os pacientes. Quando estás É a dizer, através disso que se estabelece, dessa forma que se estabelecem os contratos com as empresas de produção. Então, agarrando um bocadinho neste tema do o que é, onde é que está a fronteira? Portanto, no fundo, o que a nossa sociedade está a dizer é que se for para produzir para as farmacêuticas, para depois elas produzirem produtos que nos vão vender, é legal. Mas se eu quiser produzir no meu quintal para, por exemplo, eu consumir, não é legal. Não é legal. sim, Não é mas legal se forem variedades de THC. Sim, estou a falar de THC. É, Agora, porque o exatamente. CBD já percebemos que sim, né? Uhum. Então eu posso produzir cânhamo, na minha quinta posso produzir cânhamo, Sim. com THC abaixo do 0,5. 0,3 ainda. Ainda 0,3. 0,3, perdão. Pronto. Mas não posso produzir com THC de 10, por exemplo. De forma legal, só com uma licença para cannabis medicinal. Mas se eu tiver uma empresa e fizer um acordo de distribuição com uma farmacêutica, já posso produzir com THC de 10%. não, Desde que tens que passe ter, pelo processo de licenciamento com a Infarmed. tens que licenciar cá em Portugal. Não, obviamente. Uhum. Então faço um licenciamento, as autoridades autorizam e depois eu posso produzir e vender a essa empresa. Exatamente, sim. Ok. Pois é escrutinado 365 dias por ano, tem que apresentar rastreabilidade de tudo. Por causa agora destes casos de investigação criminal, o Infarmed apertou ainda mais o cerco à rastreabilidade e a todos os dados que pode recolher. Então agora está mais complicado para as empresas de cannabis medicinal de saírem do cerco. Finalmente, não é? Deveria ter sido assim desde o início. Estás a falar, por exemplo, esse caso que falaste que saiu nas Uhum. notícias, não é? Em que eles fingiam que produziam de forma legal para as farmacêuticas, mas no fundo depois agarravam no produto e escoavam pelo mercado negro, é isso? Exatamente. Porque os valores dos montantes devem ser, as margens de lucro são superiores. Naturalmente. Basta não ter impostos. Pois, para começar não tem impostos. Mas tu estavas a dizer há pouco, já há alguns mercados no mundo onde se pode comercializar para fins recreativos, Também, sim, sim. não é? A Alemanha é o nosso melhor exemplo aqui na Europa. Na Alemanha? Sim, a Alemanha legalizou primeiro. Convenhamos o seguinte: o cânhamo industrial está relegalizado dentro do espaço comunitário desde 1995, que a cultura é reintroduzida, muito por força também dos franceses. A França é o produtor número 1 da Europa e é número 2 mundial de cânhamo industrial. Ou seja, ele está legalizado desde sempre para nós. Depois,
Em termos de cannabis medicinal, Portugal deu um passo gigantesco em 2018 ao legalizar a produção e todo o circuito, não é? Essencialmente para a sua exportação. A Alemanha fez o mesmo, mas passado muito pouco tempo não foi difícil de constatar que então temos aqui meia dúzia de empresas todas vedadas e com arame farpado a produzir aquele produto, e continuamos a prender as pessoas porque têm um armário em casa ou fizeram 2 ou 3 plantinhas no seu quintal. Isto é um contrassenso que choca imensamente, não é? Com política e com direito e com cidadania. Então o que a Alemanha fez, a par daquilo que o Canadá fez, o Uruguai fez, mais de 30 estados norte-americanos também fizeram, foi reconhecer que, muito bem, temos o uso medicinal, o circuito medicamentoso devidamente legalizado, mas vamos também legalizar o uso adulto ou então o uso recreativo, mediante limitações nas quantidades que as pessoas podem adquirir mensalmente e limitar a quantidade de plantas que as pessoas podem ter por casa. Mas diz-me uma coisa, na Alemanha, por exemplo, o que é legal? Quais são as limitações legais? Na Alemanha legal temos cannabis medicinal e cannabis recreativa também. Por A exemplo, a pessoa pode cannabis, ter até 3 plantas em casa ou adquirir X gramas por mês. está bem, mas se a pessoa adquirir em vários sítios, como é que eles fazem essa rastreabilidade? Ou é uma identificação, uma base de dados? Haverá uma base de dados, sim, Ok. para Então explica-me uma facilitar a coisa. identificação. Nesse caso é identificado qual é a percentagem que tem de THC? Claro, isso é altamente regulado, não é? Sim, Ou há várias hipóteses? Há Ou sempre seja, várias hipóteses. Aquilo é há tipo um vários. catálogo, não é? Tu chegas lá, tens tipo um Exatamente. menu como tens no tens restaurante, 0,3, tens 5, tens 7. 30, Não, no tens mercado 20. recreativo nem se mete a questão dos produtos de cânhamo. É 97, 98% de produtos de THC e eventualmente alguma oferta de CBD e de CBG. Está bem, mas esses produtos que estão lá também devem ter várias graduações, ou não? Várias concentrações diferentes, sim, sim, Concentrações sim, sim, diferentes. Portanto, exatamente. ou seja, o consumidor pode escolher qual é a concentração que é Correto. isso? O principal fator de escolha continua a ser a percentagem de THC, mas cada vez mais consumidores digamos que são mais aficionados, escolhem não pela percentagem de THC, mas por exemplo, pelo perfil de terpenos e terpenoides. Os terpenos e terpenoides são as moléculas que nós associamos os cheiros e os sabores de uma data de coisas. Na cannabis, a investigação científica, sobretudo nos últimos 15 anos, veio demonstrar que os efeitos que o utilizador gosta na planta são altamente potenciados não pelo THC. Em primeira instância, o efeito do THC é o efeito psicotrópico, a moca, como se costuma dizer. No entanto, as nuances, a sensação de bem-estar, o apetite, a introspeção ou a boa disposição, tudo isto são nuances proporcionadas pela interação entre o THC, os outros canabinoides, mas principalmente entre os terpenos e terpenoides. Então há cada vez mais consumidores a escolherem cannabis pelo seu sabor e o seu aroma. Daí teres as várias também escolhas que podes fazer, as White Widows e as Super Skunks não Exatamente. sei do quê, Sim. Ou etc. seja, então os defensores da legalização de consumo de cannabis, de certeza que argumentam, eu não estou muito dentro desse assunto e portanto para mim tenho muita curiosidade, argumentam em termos de segurança, será? Ou seja, tu quando estás a adquirir um produto legal, Sim, diremos quando vais à assim, farmácia adquirir um paracetamol, sabes que está lá 1 grama. exatamente, tu sabes qual é exatamente a percentagem que aquilo tem de THC ou de Uhum. outras hormonas, ou Sim. seja o que for, e não estás a comprar um saco de gatos, não é? Portanto, que Exatamente. é o que acontece hoje em dia. As pessoas que consomem ilegalmente correm sempre grandes riscos a levar gato por lebre, não é? É levar o chamado orégano. Sim. Não, Normalmente é o orégano. hoje em dia já nem é o orégano. Hoje em dia já é as pessoas a julgarem que estão a comprar na rua flor de THC e, de facto, e na verdade estão-lhes a vender flor de CBD. Porque, entretanto, a evolução da seleção genética de variedades de CBD aproximou-se muito do aspecto visual e também olfativo entre flor de CBD e THC. Pois, portanto, lá está, é uma questão de ter um mercado mais regulado e dar essa confiança ao consumidor, Exatamente. que E, sabe o que é que está a comprar. e, E por paga, outro lado, e tens o paga argumento, impostos. é isso que eu ia dizer, e tens o outro argumento que é acabar com o mercado negro, não é? Que é um mercado que gera muito dinheiro e que gera criminalidade e gera uma data de outros comportamentos de risco para a E que sociedade, não é? acaba por justificar a continuidade da guerra às drogas e dos orçamentos para o combate às drogas, que
convenhamos, não é? É uma das guerras mais falhadas de sempre. Estás a dizer é que é um negócio para alguém. O Para combate à muita droga gente. é um negócio para É um muita gente. negócio para muita gente, sim. O combate. O combate. Quer dizer, a droga também. Sobretudo a Sim, droga. a droga, obviamente, mas estamos a dizer mesmo os orçamentos que os Estados depois gastam em. Mas não é só, estás? É também a corrupção que depois gera toda, que Claro. gira toda em volta A disso, droga não é? apreendida que nós vemos na TV nunca, jamais é a quantidade verdadeiramente encontrada pelas autoridades. Começa logo por aí. Sim. É a famosa história do apreendidos 100 quilos de cannabis. Não foi nada 100, foi 98. E essa é a famosa história. É. Olha, A mas guerra às drogas é o equivalente à guerra contra uma guerrilha. É impossível. Governo nenhum até hoje conseguiu vencer uma guerrilha. Isto porquê? Porque os guerrilheiros estão a treinar bebés para serem guerrilheiros. Então é um ciclo infinito. Guerra às drogas é isso mesmo. Acaba por ser não uma guerra às drogas, mas sim uma guerra ao ser humano. Uma perseguição aos hábitos das pessoas. Mas olha, mas diz-me nós, uma aliás, coisa. tivemos aqui no episódio 227 um polícia exatamente a defender que a única solução para este problema que nós temos com as drogas passa pela legalização e pelo controle mais apertado para que não só os consumidores saibam o que é que estão a consumir, mas também para acabar com este mercado negro, pá, que gera uma data Sim, de problemas globalmente. vocês falaram muito bem há pouco do HHC. O HHC é uma consequência da ilegalidade do THC. Porque se olharmos para os mercados regulamentados em que o THC está legalmente disponível, ninguém vai atrás de HHCs nem de semissintéticos. Claro, ainda por As cima pessoas uma coisa procuram o completamente natural. artificial, não é? Exatamente. E não é à toa, os dados das Nações Unidas mais uma vez vêm demonstrar que a droga ilícita mais consumida no mundo é a cannabis. Cocaína, o que é? É um pó, é um produto altamente refinado e transformado. A heroína, a mesma coisa. Os sintéticos e semissintéticos, é tudo produtos altamente transformados. No entanto, curiosamente, a droga mais consumida no planeta é algo que cortamos, secamos e que se consome da sua forma mais simples e natural. Isto não será um indicador de que, no fundo, apesar de tanta regulamentação e tanta proibição, não será que temos aqui um exemplo que as pessoas sabem ir atrás do que realmente pode ser bom ou com menores riscos para elas? Provavelmente é um sentimento de autopreservação, Sem dúvida, não é? Que leva sem a isso. dúvida. Sim, tens sempre o tema que se levanta do tabaco, não é? E do álcool. Que ambos têm, seja o álcool, seja o que o tabaco, a nicotina do tabaco, também que também criam vícios, não é? Portanto, por isso é que temos pessoas alcoólicas, por isso é que, Viciação física e psicológica. e a cannabis, o argumento é que entra um bocado no mesmo meio, mas a cannabis muda um bocadinho a percepção, ou seja, se eu beber um copo de vinho, pá, não vai ter grande impacto. Mas se eu consumir cannabis, vai imediatamente ter impacto na minha forma de estar e ser. Este é o contra-argumento, não é? Mas se calhar depende da tolerância de cada um. Um gole de vinho, está tudo bem. Uma passa de cannabis, estou relaxado. Um copo inteiro, um charro inteiro, é lógico que vamos ter outros efeitos. Yeah. Exato, exato. Sim. Pois, estou Mas aqui o álcool e o tabaco são as duas maiores provas de que todos os argumentos até hoje utilizados para proibir a cannabis de uso adulto ou de uso recreativo foram vários argumentos, mas nunca argumentos científicos. Porque se nós formos ao cerne da questão, a nossa preocupação com o uso de drogas, ilícitas ou lícitas, é qual? É a questão da saúde, não é? saúde pública, E sim. se formos ainda mais à raiz da questão, o álcool provoca. É possível ter uma overdose de álcool. É possível ter uma overdose de nicotina. É virtualmente ou humanamente impossível consumir cannabis suficiente no curto espaço de tempo necessário para se obter uma overdose. E mesmo assim vai ser muito difícil porque existem overdoses, porque há uma série de mecanismos naturais que são controlados pela nossa medula. Nossa respiração é involuntária. Nós não somos como os golfinhos que têm que pensar para respirar, não é? Esse movimento involuntário é controlado pela nossa medula. Grande parte das substâncias, como o tabaco, o álcool e outras substâncias, conseguem chegar a este centro, à medula, e desativar estes mecanismos. Não há receptores endocannabinoides na medula. Então, um excesso de THC nunca se vai refletir na interferência com mecanismos involuntários como a nossa respiração. Não há overdose registada nos últimos 12 mil anos, pelo menos. Não há uma única overdose de Não consumo tens de cannabis. registros há 12 mil anos. Portanto, Como? não tens registros há 12 mil anos. não é? Temos registros
em papel, não é? Mas Registros algo, escritos até há 9.000 anos. Temos até há 14.000 anos registros através da análise de resíduos encontrados em túmulos, sim, tu em estás a falar em assentamentos. termos, sim, mas não tens registro de que havia overdose ou não havia overdose, Ah, não, não é por aí. sim, 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 sim. Sim, O que mas com estás a os dizer é que consumos. há registros, há vestígios, de Da que a utilização cannabis, da da planta. utilização da Sim. cannabis já há muitos mil Uhum. anos. Isso é natural, até porque era muito usada em termos de cerimónias religiosas e por aí fora, não é? Portanto, Mais na Ásia, principalmente, sim. sim. O Portanto, uso recreativo da cannabis só chega à Europa, inicialmente através dos turcos e dos gregos, embora não tenha sido muito difundido, mas depois através, principalmente de nós portugueses, através da era das navegações, sim. da era das navegações, ou ainda foi com invasão dos mouros na Não, Península nessa, Ibérica? nessa altura Nessa não altura não havia. houve. Os muçulmanos influenciaram muita coisa na Península Ibérica, aliás, na Europa inteira. Mas na altura eles O não norte da África civilizou a Europa duas vezes. Foi o norte da é África, verdade. inclusive, é que tirou a Europa da Idade Média. Mas o uso do haxixe não foi nessa fase que se tornou tão Foram os árabes difundido. que ensinaram os europeus a tomar banho, de facto. A temperar a comida, por exemplo. Temperar a comida também. Mas Uma, olha, uma- existe alguns médicos que defendem que há efeitos secundários graves, sobretudo a nível do cérebro. Bom, em termos de efeitos secundários graves, é preciso termos aqui em conta um fator muito Estamos a falar de importante. consumo longo, prolongado. Sim, sim, o consumo Berto, crónico. olha, já vais responder a essa pergunta. Vamos fazer Sim. isso na nossa versão extended, porque já temos que terminar. E ainda tem a nossa frigideira aqui, de certeza tem alguma coisa para Já está dizer, não é? nervosa, é? E já vamos continuar aqui nas nossas plataformas digitais. Frigideira, estás aí? Se o Humberto me arranjar umas sementes de cânhamo, eu começo a metê-las em cima do bife. Descascadas. Porque consome-se bastantes sementes de cânhamo, não é? Sim, É sim, um dos sim. consumos. Olha, Principalmente a semente descascada. o que é que tens para nós, frigideira? Escolhe um dos ingredientes: o ovo, a batata, o arroz ou o bife. Não temos cânhamo. Ovo. Ovo. O ovo! Vamos então estrelar o ovo. Deixa-me só preparar. Está quase e pronto. Quais são as falhas do Ministério da Agricultura relativamente ao cultivo de cânhamo? Bom, as falhas passam por, em primeiro lugar, infelizmente Portugal não fez aquilo que apenas 4 Estados-membros europeus fizeram, que foi utilizar os fundos da CAP, da Política Agrícola Comunitária, para criar um subsídio de cultura específico para o cânhamo, tal como temos subsídio de cultura para o milho e para outras culturas. Ao mesmo tempo, o Ministério da Agricultura delegou demasiado a questão do cânhamo à DGAV, à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, e temos tido enormes dificuldades em ver em Portugal reconhecido o cânhamo com um triplo propósito. A legislação de 2020 até ao presente tem sido feita para criar a ideia, não é uma questão factual, mas para criar a ideia de que apenas podemos produzir para sementes e para fibras, quando na verdade a lei comunitária permite-nos explorar a planta inteira. O Ministério da Agricultura não tem ouvido os intervenientes do setor. Falta-nos também um problema que eu estou a tentar colmatar agora, que é uma associação representadora do setor, porque de outra forma os políticos não nos ouvem, mas o Ministério da Agricultura precisa de facto estender a sua mensagem de sustentabilidade, aquela que é provavelmente a cultura mais sustentável neste momento disponível aos agricultores portugueses. E, por último, reconhecer o triplo propósito. Porquê? Porque a maioria do tecido agrário português é composto por pequenas parcelas, grande parte delas com menos de 5.000 metros quadrados. Houve uma alteração em 2021 que veio criar a ideia de que não podemos cultivar menos de 5.000 metros quadrados para cânhamo industrial. O Ministério da Agricultura claramente aqui que lavou as mãos das responsabilidades que tem em promover esta cultura para, de facto, a agricultura nacional dar o salto seguinte na sustentabilidade e, sobretudo, na rotação de culturas, se queremos, de facto, regenerar os nossos solos. Portanto, infelizmente, mais uma vez, a ficarmos para trás naquilo que está a acontecer no mundo devido à nossa inatividade. Olha, Humberto, muito obrigado por teres vindo partilhar aqui estas Obrigado. coisas todas. Malta, já sabem, vamos continuar nas nossas plataformas. Até já. Muito obrigado.
Obrigado. Mais novos tipos de cogumelos, que são os reishi, que estavas a falar. Dentro dos medicinais, E tens também sim, aqueles que são os mais os nootrópicos. nootrópicos, que são substâncias que potenciam a capacidade cognitiva. Claro, é que este jubileão com todas estas características, primeiro produto realmente do Bitalk. Isto é um Lion's Mane em cápsulas. Ele é desidratado, a baixa É desidratado. temperatura, triturado e é encapsulado. Não há aqui misturas estranhas. Ou seja, é puro. É puro, sim. O consumidor vai ter acesso ao cogumelo puro, ou seja, exatamente a parte do fungo ativa. Decidimos que um produto no Bitalk para os bitocas só podia ser um produto com qualidade, um produto de alta qualidade. Temos aqui o primeiro Bitalk Nootrópicos. Neste tema que estávamos a falar sobre os efeitos a longo prazo, porque tu falaste, ok, existem alguns estudos, infelizmente se calhar existem menos estudos do que aqueles que poderia haver devido, lá está, à ilegalidade da substância, mas existe quem defenda que o consumo prolongado deste tipo de substâncias tem um efeito negativo sobre o desenvolvimento neuronal, cerebral, whatever. Uhum. Isto é, partilhas desta opinião? Existem estudos sobre isto? Precisamos ser muito meticulosos. Em primeiro lugar, grande parte dos estudos exclui uma variável muitíssimo importante nesta equação. Estamos numa zona do globo onde a cannabis é largamente consumida misturada com tabaco. E pior ainda, grande parte destes consumidores que misturam com tabaco pegam no tabaco de um cigarro, partem o cigarro, removem o tabaco, misturam com a sua cannabis e depois vão fumá-la num charro, num cigarro com um filtro de papel, de cartão. Não há uma filtragem correta do tabaco. As tabaqueiras gastaram assim umas dezenas de milhões em grupos de trabalho, think tanks, etc., para produzirem o filtro de tabaco que melhor lhes convinha. Porque é um filtro que vai determinar a quantidade de nicotina que passa, que é para quê? Para reduzir a janela entre um cigarro e outro, não é assim? Mas ao mesmo tempo é um filtro que impede que o consumidor absorva uma série de subprodutos altamente tóxicos que são gerados pela combustão. Ora, se o consumidor está a saltar esse filtro e vai consumir aquele tabaco, ainda que tenha misturado cannabis e que ela possa ter efeitos espetaculares na sua saúde, estamos a falar do tabaco que está a ser consumido da pior forma possível. Então, vamos olhar mais para o tabaco misturado com a cannabis e não tanto para a planta Portanto, tu cannabis. defendes que estes estudos têm a ver com o consumo do tabaco e não tanto com. Mas existem pessoas que Tem a consomem, ver com o consumo das duas substâncias, consomem de porque outras o formas. cérebro está viciado em nicotina e eu sou um ex-fumador que deixou de fumar graças ao CBD. Um ex-fumador de tabaco. O cérebro está viciado em nicotina, mas não só recebe a gratificação de nicotina, como vai receber também um tipo de compostos que o corpo adora, que são os endocannabinoides. Então isto aqui é um cocktailzinho que o cérebro vai dizer mais e mais e mais. Eu recordo-me perfeitamente e depois são duas substâncias que, uma vez na nossa corrente sanguínea, aceleram a metabolização e a degradação uma da outra. Isso traduzia-se no meu tempo de fumador de tabaco, em que eu, se fumasse erva com tabaco, passado um instante tinha uma necessidade enorme de fumar só tabaco. Então aí está. É a mistura das substâncias e principalmente o dano do tabaco não filtrado que leva a situações de psicose, a problemas a médio e a longo prazo. Isto está demonstrado por muito poucos estudos. Uhum. Porquê? Porque recebem financiamentos independentes e não das grandes universidades que são patrocinadas pelos mesmos grupos que querem continuar a manter a Mas tu planta sentes-te proibida. sentes-te confortável em poderes afirmar algo como o THC tem um impacto no nosso cérebro, não é? Daí nós termos os sentimentos que aquilo traga. Necessariamente tem que ter impacto no desenvolvimento do cérebro ou na forma como o cérebro opera a longo prazo se for constantemente Exatamente. consumido, como Mas- qualquer substância. Né? Consumidores Mas é abaixo dos 21 anos, nenhum ser humano tem o cérebro completamente formado na sua estrutura biomolecular. E aí o impacto deve ser Naturalmente grande. que Né? suplementar constantemente com a versão externa daquilo que o corpo produz, os tais endocannabinoides, num cérebro ainda não verdadeiramente maturado, pode gerar alguns problemas, mas que normalmente estão associados a viciação psicológica que dificilmente chega sequer aos 10%. É quase que como tivemos agora aqui uma situação muito estressante e no cérebro do consumidor, epá, agora dava umas passinhas no charrinho, uma ervinha, ficava já tranquilo.
esse é o da tal viciação psicológica que se fala e cuja percentagem é tão baixa no utilizador de cannabis. Agora, quando o utilizador é de cannabis com tabaco, essa necessidade é Sim, é diferente porque aí está envolvida a diferente. nicotina também, né? Exatamente. Mas Agora, isso é temos só. hoje em dia variedades com tanto THC que hábitos de consumo diários de 2, 3, 4 por dia, naturalmente que tem consequências, sim. Então, deixa a pessoa mais preguiçosa, digamos, há muita procrastinação, por assim Uhum. dizer, promove isso. Mas lá está, a pessoa tem que reduzir ao consumo Ou seja, e em poucos dias, naturalmente, a bioquímica do cérebro reajusta-se, sim. o que estás a dizer é que os efeitos são mais do ponto de vista comportamental. É isso, Mais associados ao comportamental, sim. não é? Sim. Não Ok. há aquela situação que vemos quando há uma viciação física em que a pessoa, sei lá, tem comichões ou urticárias, etc. Nada disso. Cannabis Uhum. acaba por ser um relaxante e um calmante, nunca um estimulante. Esta questão, Beto, porque nós aqui no episódio 218 do Bitalk tivemos a falar com o Pinto Coelho e ele referiu que o impacto que a cannabis tem no desenvolvimento cerebral que é negativo a longo prazo. Eu respondi E no ele, Instagram. Tu repara, respondeste ele no é Instagram. uma pessoa Respondi. muito experiente, não é? Porque ele lidou Sim. com Mas toxicodependentes durante muitos, atenção, muitos anos. eu quase que venero e que dou graças a Deus por ainda existir médicos como o Dr. Pinto Coelho. Mas o que ele disse sobre a cannabis, mas lá está mais uma vez, ele exclui completamente o fator mistura com o tabaco. Seria esse o teu argumento? Se ele estivesse Principalmente. aqui agora, seria esse o teu Principalmente, sim, argumento? sim. Ou seja, que a forma como ele é consumido, portanto, existe, por exemplo, uma forma de consumo que é vaporização, né? Que é Exatamente. através de vapor, Uhum. em que não cria todos a Sim, combustão. O material da planta, em vez de ser queimado, é aquecido a uma temperatura ideal e super controlada, que vai fazer com que ele volatilize os seus óleos essenciais, que é onde estão os Isso é fitocannabinoides. semelhante àquele tabaco também O aquecido. tabaco aquecido é altamente inspirado pelo crescente número de pessoas que estavam a largar o tabaco para vaporizar cannabis, sobretudo CBD. Uhum. Uhum. Então, neste momento, a indústria está essencialmente, como nós já vimos, na produção do cânhamo, onde tu podes utilizar as fibras para fazer uma data de materiais, né? Desde tecidos a materiais de construção. Na Ah, parte da fibra, neste momento, digamos, o maior motor de impulsão do cânhamo industrial tem sido, neste momento, de facto, a parte do caule, mas não a fibra exterior. A fibra interior, a chamada apara, o cerne linhoso da planta. Porquê? Porque através dele podemos construir um biomaterial de construção espetacular, altamente durável, chamado o betão de cânhamo. Não sei se vocês já ouviram falar na empresa Canhamor. Eu tive a Uhum. oportunidade de os ver nascer a partir de 2020. Eles estão em Ourique, em Colos, e neste momento vai ser a primeira fábrica do mundo a integrar produção, processamento e transformação em blocos de betão de cânhamo. Conheço também um engenheiro civil do Norte, o engenheiro César, que já participou na construção de várias casas feitas com betão de cânhamo, precisamente. E de facto supera todas as escalas. É um material à prova de fogo. Vocês podem ver agora mesmo no YouTube Hempcrete, que é o Sim, eu nome em conheço. inglês, Fire Test e tocha industrial a apontar para o material horas e horas e ele de facto não pega fogo. É Ali, altamente respirável ali a e questão e é a há longo uma prazo, não é? captação contínua de carbono. Se estas paredes fossem feitas em betão de cânhamo, o ar mais puro que vocês iam respirar nas vossas 24 horas era aqui dentro. Porquê? Porque esse material continua a absorver o carbono da atmosfera circundante. uhum. O que não está estudado com esse tipo de material é qual é o efeito a longo prazo, não é? Ou seja, daqui a 40 anos, como é que esse material estará a Se comportar? existe Está estudado, deterioração, sim. se Tipo de deterioração continua a que possa Há aguentar, haver. né? estudos que apontam que uma casa de cânhamo deverá ter uma duração de pelo menos 300 anos. Ou seja, é para nós, para os filhos, netos, bisnetos e os que vierem a seguir. Sim, mas que tipo de estudos é que podem ser isso que falam em não sei quantos anos? Nós não Eu sabemos. não vos Se o próprio consigo botão, substanciar, mas Sim, mas há é. estudos em que eles conseguem envelhecer, digamos, o material artificialmente, né? sim, nós sabemos que até o próprio botão, ao fim de algum tempo, fica deteriorado, não é? Claro. Portanto, O botão é, mais tradicional, digamos. exatamente. Portanto, eu não acredito que o botão de cânhamo não possa ficar deteriorado.
também, Sim, não não, é? também se deteriora. A Ela- questão é se é muito pior ou se é melhor que o que Pois, já é não sei. utilizado, não é? Aliás, nós aqui até no episódio Mas 28 é, tivemos aqui o mas é Bernardo. um material sustentável e acho que isso é Sim, sim, interessante. absolutamente. Em ah, 3 meses temos, com 1 hectare de cânhamo, conseguimos aparas suficientes para o esqueleto de uma casa de pelo menos 700 metros quadrados, com apenas 1 hectare. ok, isto é uma das coisas que se pode tirar, lá está, da fibra, não é? Uhum. Nós tivemos aqui o Bernardo no episódio 28 do Bitalk em que falava sobre sapatos de Ah, cannabis. sim, 8000 Kicks. Portanto, também já é mítico O no grande Bitalk, Bernardo. os sapatos de cannabis. Depois temos a folha, desculpa, a flor no cânhamo que pode ser utilizada para extrair o CBD, não é? Sim, Que é, CBD, CBG, tem também aplicações fitofarmacêuticas com outros compostos fenólicos. pronto. Depois temos as plantas mais cannabis não cânhamo, onde já existem teores mais altos de THC que são utilizadas na indústria farmacêutica e nessas a fibra também é utilizada? Não, não há utilização da Nem fibra. não A compensa. estrutura da planta não permite que o processamento dela, a decorticação, possa ser feito de forma eficaz. As plantas para a produção de flor são extremamente ramificadas. A planta do cânhamo não. Um caule, quanto maior a densidade de semente por hectare, mais as plantas vão competir por espaço para terem acesso à luz solar, então mais longa vai ficar a fibra e com muito menos Ou ramificações. seja, quanto mais longa, melhor, desse ponto de vista. Se a finalidade for a obtenção das fibras ou o aproveitamento do caule para a construção, quanto mais longa, melhor. Ok. Sim, mas quanto mais larga, pior. Quanto mais larga, pior. Sim, Curioso. exatamente. Porquê? Por causa da decorticadora, que é a máquina que vai fazer o processamento de separação da fibra exterior da para interior. Por isso é que Quanto mais grossa, significa que há maior dureza, há maior concentração de carbono na fibra exterior, então maior o risco de aquilo ficar tudo lá emaranhado e preso na decorticadora. por isso é que são plantadas com grande densidade, é Com isso? grande densidade, sim, para elas crescerem bastante, mas estarem finas o suficiente para serem mais facilmente processadas. Uhum. Então, portanto, para O além cânhamo, destes. só Diz, diz, uma diz. última nota. O cânhamo, de facto, é a forma mais simples neste momento dos agricultores conseguirem ter uma renda extra enquanto conseguem, de facto, regenerar os seus solos, principalmente os grandes produtores de milho. O que é que tu falas em regeneração dos solos? O que é que o cânhamo contribui para o solo? Pois, o cânhamo, de facto, é uma planta ele é um bioacumulador. Ou seja, a planta, para garantir o sucesso, em primeiro lugar, é uma planta anual. Ela nasce para se reproduzir, para gerar semente e morrer. Nós não conseguimos manter uma planta viva durante anos. Então, por ser um grande bioacumulador, o que é que ela faz? Ela tenta limpar ao máximo o solo, o ar e até a própria água do subsolo para garantir que nada dessa toxicidade chega às partes superiores onde ela vai desenvolver a flor e, consequentemente, a semente. Então, ela concentra na base, nos primeiros centímetros da planta, todo esse trabalho de fitorremediação. Há um adágio francês do século XVII, se não me engano, em que dizem: se queres bom pão, planta cânhamo. Isto significa o quê? A planta vai utilizar menos, vai juntar à sua volta mais recursos do que aquelas que ela precisa para fazer o seu ciclo de vida, principalmente o azoto, que é o principal macronutriente para o desenvolvimento das plantas e das nossas culturas agrícolas. Ou seja, se nós semearmos cânhamo num terreno antes de semearmos outra cultura alimentar, o milho, o tomate, o arroz, por exemplo, nós vamos ter muito menos inputs, portanto, de fatores de produção no nosso solo, porque o cânhamo já fez esse trabalho. O cânhamo é muitas vezes referenciado, embora até hoje eu ainda não tenha encontrado nenhuma prova factual disso, mas é muitas vezes referenciado como uma cultura que ajuda inclusive a limpar a radiação do solo, que terá eventualmente sido utilizada em Chernobyl, na Ucrânia, para ajudar na descontaminação e eventualmente também em Fukushima, após o desastre Mas nesse caso, depois a própria planta tem que se. Não se pode simplesmente deitar novamente para a terra, né? Tem que se levar para outro sítio. só há cerca de 3, 4 anos atrás é que os cientistas italianos descobriram que cânhamo utilizado para fitorremediação, desintoxicação de solos contaminados, o único aproveitamento possível é a para acima dos 5, 7 centímetros do nível de solo. Essa apara daí para cima pode ser utilizada na mesma como material de construção, sem qualquer risco de recontaminação, não é? Desses contaminantes de voltarem a ser introduzidos Isso é no interessante, é um ambiente. género de uma esponja, não é?
Sim, Ou seja, no uma nosso caso, esponja de sentido único. nós estamos a fazer a regeneração da floresta na Serra da Lousã, no projeto da Uhum. Silveira Tech, onde estamos a regenerar muitos hectares de floresta. Seria uma planta que poderia ser útil na regeneração? Absolutamente. Sim. Embora ali não tenhas contaminantes, não é? Portanto, ali o que está em causa é a pobreza do solo. Mas é solo que teve, por exemplo, eucalipto e ardeu. Eucalipto e acácia está cheio dele. Pronto. São solos extremamente pobres porque o eucalipto, por exemplo, e a acácia também, mas mais o eucalipto, são culturas que drenam completamente É verdade. a vida do solo. E nesse caso, qual é que é a utilidade? Ou não A tem tanta? utilidade poderia ser utilizado um programa de fitorremediação, utilizar cânhamo, pelo menos 3 temporadas de cultivo, para deixar o solo bastante mais reconstruído para receber outras culturas Mas ajudava nisso? Ou seja, porque o que nós garantidamente. fazemos não é tanto plantação de cultivo agrícola, não é? Sim, É sim. mesmo criação de floresta. Portanto, nós estamos a montar Uhum. uma floresta. Podia ser uma das fases do crescimento da floresta, haver uma fase em que existe mais cânhamo, não é? Exatamente. Até porque depois as árvores vão começar a crescer e o cânhamo deixa. Numa primeira fase, esse tal trabalho de fitorremediação, e não tem que ser obrigatoriamente só com cânhamo. Por questões de biodiversidade, tendo em conta que o objetivo é reflorestar, até convinha experimentar com outras culturas também. Eu gosto muito do canaf, que é outra cultura têxtil também muito boa para países da Europa do Sul, que até a floração é extremamente parecido com o cânhamo, mesmo ao nível da folha. Então, basicamente isso, um reflorestar, mas ser suportado numa primeira fase com um programa de fitorremediação através do cânhamo, em que garantidamente íamos deixar o solo muito mais preparado, com uma, digamos, com um verdadeiro bioma, não é? Um solo vivo para receber as futuras árvores. Mas então porquê que depois de todas estas vantagens que nós falámos sobre esta planta, porquê que ela continua ilegal? Não, é legal. O cânhamo para fins industriais é legal. O que Mas tens de ter continua ilegal é autorização, não é? é o reconhecimento do uso adulto, do uso recreativo. Sim, É a mas última fronteira. há uns anos atrás, eram muito mais coisas ilegais, não é? Há uns anos atrás não se podia plantar em Portugal, não se podia vender a Sim, farmacêuticas, não é? até 95, se não fosse por via da União Europeia, nós continuávamos a não ter o cânhamo sequer. Porquê? Quais são os interesses que Vamos se nos movem meter aqui? no lugar da malta da indústria petroquímica. Se eu puder entregar-vos este sofá com tecido de nylon, licra ou radion, isso vai-me convir é uma ótima conveniência às minhas refinarias petroquímicas, correto? Mas se alguém me vem com uma opção mais sustentável e com tecido de cânhamo, isto mexe com as minhas contas. Ou seja, competição. Sim. Portanto, é um interesse económico de várias Puro, indústrias puros instaladas. interesses geopolíticos, geoeconómicos e geoestratégicos. Só que agora chegamos a um ponto crucial, que é a era da sustentabilidade e das alterações climáticas, em que não dá mais para continuar com a argumentação do crescimento económico infinito, não é assim? Ou a qualquer custo. Exatamente. Eu acredito piamente que dentro de no máximo 5 anos nós vamos ver o cânhamo a ser suportado, altamente suportado por fundos europeus para vir de facto a haver subsidiação. Estamos no país da subsidiodependência, principalmente na agricultura. Então assim que haja um subsídio, a Tu cultura vai começaste a disparar. plantar cânhamo mesmo no início. Portanto, na altura ainda nem havia bem esta indústria, não foi? Estava nos seus inícios. Eu comecei em Portugal em 2017. Já tinha feito também algumas experiências e um estudo etnobotânico. Comecei também uma empresa agrícola em Angola, portanto é onde eu nasci. Em 2014 fui lá tentar a minha sorte com um projeto agrícola. Queria depois introduzir o cânhamo, mas infelizmente as coisas não correram tão bem quanto eu quis. Então disseste, então vou para a Europa fazer isto. Não, antes disso tenho também um episódio interessante com a cannabis. Eu nasci em Angola, saí de lá com 4 anos, nunca tive malária. Em maio de 2015 tive o meu primeiro episódio de malária, que evoluiu para a malária cerebral, que é a forma mais agressiva da doença. Foi graças a um extrato da cannabis local angolana, o chamado boi vermelho, que eu consegui estar aqui hoje, porque de outra forma tinha ido à minha vida mesmo. Só regresso depois em 2016, recebo um convite de uma empresa norte-americana para cultivar cânhamo em Portugal para extração do CBD. Sim. Portanto, eu começo a cultivar em 2017 e, digamos, há ali um certo pioneirismo do triplo propósito. Antes de mim já existiu, por exemplo, a cana-pó
foi a última associação assim mais sonante ou com mais membros e que começaram a cultivar cânhamo para fins industriais, para o aproveitamento da fibra e da semente. Ainda não se falava na altura do CBD. Já Eu- o cânhamo triplo propósito, sim. Houve algum pioneirismo da minha parte, sim. Até porque eu faço o primeiro cultivo em 2017, fiz uma enorme exposição nas redes sociais e em 2018 a DGA é invadida com mais 300% de pedidos de comunicação de cultivo, que ainda não havia autorização de cultivo na altura. Uhum. Diz-me já agora uma coisa, já que falaste na utilização industrial da fibra. Há experiência, por exemplo, de utilização da fibra para pasta de papel? Sim, sim. Há uma vasta experiência nesse sentido. Há inclusive, tenho uma grande amiga, uma das minhas heroínas do cânhamo, a Maren Krings. Ela, durante uma boa parte da pandemia, percorreu o mundo, principalmente a Ásia, para documentar o que é que se estava a fazer com o cânhamo e imprimiu então o livro chamado Age is for Hemp, que é o mesmo que dizer C de cânhamo, que é totalmente, é um calhamaço assim deste tamanho e é totalmente impresso em papel híbrido derivado de cânhamo industrial. Pá, repara, porque se estamos a falar em termos de sustentabilidade e defesa da floresta, provavelmente uma excelente alternativa aos eucaliptos que estávamos a falar seria o cânhamo, Sem dúvida, não inclusive é? eu cheguei a ter uma reunião com a Navigator e foi a partir desse momento que eu compreendi a dificuldade que isso poderia ser. O lobby da pasta de papel derivada de eucalipto está tão profundamente enraizado que fazer um papel alternativo de cânhamo tem que partir das próprias navigators e das próprias tem que ser a iniciativa privada deles, porque de outra forma não há como combater. Mas qual é a barreira que eles têm para passar para o cânhamo? É Não toda há uma cânhamo cadeia, é toda suficiente? uma cadeia de valor bem Está estabelecida montada, e né? em que os mesmos intervenientes têm a intervenção em vários pontos da cadeia de valor. E depois vejamos do ponto de vista do proprietário de terras, que vive aqui em Lisboa, herdou aí uns montes por aí fora, na zona centro, e não sabe o que fazer aquilo. Ele recebe uma proposta das empresas de celulose, eles metem as árvores, fazem manutenção, fazem desmatamento, tratam de tudo, fazem o corte, a pessoa só recebe o dinheiro na conta. Isto é uma forma de comodismo rentável, demasiado tentadora para a maioria das pessoas. Estás a dizer, é muito mais fácil, muito mais barato produzir eucalipto do que produzir cânhamo, Bom, se ou não? tivéssemos, num cenário em que já tivéssemos a cadeia de valor do cânhamo devidamente estabelecida, seria mais fácil certamente produzir de cânhamo. O eucalipto, para ser verdadeiramente rentável, tem que ter aí pelo menos uns 15 anos. Certo. O cânhamo em 3 a 4 meses está pronto a ser colhido. Mas a quantidade de cânhamo que tens que produzir para a A quantidade de eucalipto. quantidade de 1 hectare é exatamente semelhante, aliás, é superior em celulose, é superior a 1 hectare de eucaliptos. O Ou seja, em eucalipto, 15 anos. a celulose que é realmente aproveitada no eucalipto dificilmente passa dos 44, 45%. Significa que nós vamos ter que utilizar 55 a 60% de petroquímicos para vir fazer aquele trabalho de retirar toda a outra parte que não interessa. Não sei se vocês já passaram em Aveiro, em Cacia, aquele cheiro nauseabundo, é precisamente desses petroquímicos que são utilizados para ir buscar os 40 e 40 e pouco por cento de celulose ao eucalipto. Na planta do cânhamo, 70 a 77% do material da planta é celulose. E a densidade da plantação é muito maior que a densidade do eucalipto, não é? Exatamente. No mesmo hectare. Sim, sendo que o Nós caule é estendemos muito mais mais facilmente, fininho, né? sim. Exatamente. Estendemos em tempo útil, nós retiramos muito mais de grandes áreas de eucalipto, de grandes áreas de cânhamo, do que grandes áreas Mas alguém já fez um estudo que é, em termos de fibra que possa ser usada para isso, retirada de 1 hectare de terra em 15 anos, fazer um estudo comparativo, 15 anos de eucalipto ou 15 anos de plantação de cânhamo, qual seria a diferença? Na qualidade Deve-se- do solo e Na etc. qualidade do solo, não tenho dúvida, Isso é óbvio, né? mas na quantidade de fibra que é retirada. Ou seja, a celulose, vantagem neste que não, caso, não é? celulose. Eu desconheço se existam estudos comparativos Mas tu tens dessa uma ideia? dimensão Mas tens de uma médio ideia? prazo. Ahm, É que se tu estás-me a dizer que Hectare. de um hectare de cânhamo, de plantação de cânhamo, retiras mais fibra do que mais celulose. mais celulose Uhum. do que de 1 hectare de eucalipto maduro, de 15 anos, tu estás-me a dizer que pelo menos por ano, quantas plantações de cânhamo se faz por ano? Uma vez?
Uma ótima. Pronto, Se uma quisermos ótima. fazer uma de fibra curta, aliás, uma de sal de semente e uma de semente e fibra curta também é possível, mas Mas que seja os rendimentos são, sim, é uma que manual. seja uma e que ela seja idêntica. Não é superior, é idêntica. Já estamos a falar em 15 vezes mais, Uhum. nos mesmos 15 Ah, anos, tu não é? estás a falar por ano? Eu assumi que estavas a dizer que em 15 anos o que se vai produzir naquele hectare com celulose de cânhamo é o equivalente aos que esperar 15 anos de eucaliptal. Neste caso é superior. Não, ele está a dizer é que num ano, É um equivalente. hectare, produzes o equivalente a 15 anos de eucalipto, não? No Explica lá. mesmo hectare de cânhamo, conseguimos ir buscar mais celulose do que no mesmo hectare de eucalipto. Eu tenho um hectare um hectare de eucaliptos, não é? Uhum. Que já tem 15 anos. E tenho ali ao lado plantado um hectare de cânhamo, Que tem um que ano. tem um ano. Uhum. Eu vou cortar este hectare de eucalipto e vou cortar aquele hectare de cânhamo. Tu estás a dizer que vou obter mais fibra do hectare de cânhamo? Mais Celulose. celulose. Mais celulose. Sim, por causa da concentração de celulose que uma planta e outra têm. Pronto, então o que eu estou a dizer é, se este hectare de Eucalipto. eucalipto precisou de 15 anos para crescer, eu nesses 15 anos plantei 15 vezes 15 hectares de cânhamo, não é? Na Sim. prática. Portanto, vou obter celulose pelo menos 15 vezes superior. Sim. E depois é os gastos com portanto, os petroquímicos necessários para extrair a celulose. Sim, sendo que terias mais gastos porque tiveste que fazer a colheita todos os anos. Convenhamos que os grandes acionistas da celulose são também grandes acionistas dos petroquímicos. Se nós vamos trocar a cultura onde vamos buscar celulose, vamos baixar as nossas vendas nos petroquímicos, certo? Uhum. Está tudo interligado. Por Ok, isso é que nós não estamos a ver papel de cânhamo. Mas, no Por- entanto, se virem um Vaticano e se for ano de jubileu e toca a imprimir bíblias daquele ano de jubileu, todas essas bíblias vão ser impressas em papel de cânhamo. Porque é mais duradouro, porque cheira melhor. mais premium, né? É. Portanto, é um problema de dinâmicas O de mercado. arquivo do Vaticano tem documentos em cânhamo com 500, 600, 700 anos. Ok, portanto é uma questão de dinâmicas do mercado, como já está estabelecida uma economia, né? Portanto, um Exatamente. ecossistema de empresas que trabalham de um lado para o outro, é Sim. difícil tu introduzires uma nova cultura que na verdade rompe com estas É dinâmicas um todas que já exemplo existem. prático de como é a dinâmica do mercado que vem matar o negócio. Mas na questão, repara, isso porque as empresas que estão estabelecidas já têm tecnologia também preparada para tratar o eucalipto e outras, sobretudo o eucalipto, não é? Nem conseguem, por exemplo, tratar a acácia, não é? Portanto, a acácia não é usada para a celulose. Portanto, eles têm dificuldade em usar a mesma tecnologia para produzir, para tratar o cânhamo, não é? Exato. Para produzir Nós, de papel a facto, partir de precisamos cânhamo. é de mais unidades de processamento de cânhamo. Esse é o grande investimento que neste momento catapulta a produção. Porque até aqui era a velha questão do ovo e da galinha, não é? Quem é que veio primeiro? Então, mas nós vamos cultivar para quem, se não há fábricas para processar? E o investidor industrial fazia a mesma pergunta. Eu vou fazer uma fábrica para quê se ninguém está a produzir? Certo. Isso agora já foi colmatado com a Canhamor. Um outro projeto mais a norte, a Canha Mais, pretende também fazer materiais de construção, já terá capacidade para absorver produções da Zona Norte e do Centro-Norte também. Temos esta relação intrínseca entre a distância do cultivo para a fábrica de processamento. Se for para processar o caule, estamos a falar em grandes fardos, que em termos de volume não são muito eficientes no seu transporte. Significa que quanto maior a distância do produtor para o processador, maior o custo de transporte. E isso pode automaticamente matar o negócio. A nossa métrica, normalmente, e eu como consultor do setor, falo normalmente em 80 quilómetros no máximo entre o agricultor e a unidade de processamento. Agora, para os nossos investidores e empreendedores que nos estiverem a ouvir, naturalmente que pensar em entrar no negócio do cânhamo, eu recomendo vivamente ir diretamente ao terceiro pilar, que é o do processamento, porque quem está no processamento automaticamente tem a capacidade de emitir contratos de produção aos grandes proprietários de terra e dessa forma controlar o fluxo de matéria-prima necessária para a sua unidade de processamento.
Como é que é? Explica lá essa dinâmica outra vez. Emitem contratos de produção Na do género. perspectiva do. Podes plantar que eu garanto que compro. Exatamente. O que é que um agricultor quer? Quer garantias de escoamento e preços que justifiquem o seu trabalho. Essencialmente é isso. Se nós nos estabelecermos como processadores de cânhamo, seja para materiais de construção, seja para a indústria alimentar, seja para a indústria têxtil ou para os tecidos técnicos, nós temos essa capacidade de absorção, porque nós precisamos de estoque constante ao ano para mantermos a unidade de processamento a funcionar o ano inteiro. Então, a forma mais simples de realmente alavancarmos aqui a indústria do cânhamo em Portugal é através do investimento industrial em processamento, mas estrategicamente colocado junto a grandes áreas agrícolas. E se fores para a parte dos agricultores, o que é economicamente viável para poderes ter uma produção que faça sentido para tu pagares as contas? Para o agricultor vai ser sempre mais interessante cultivar cânhamo para duplo propósito. O duplo propósito está associado à produção de fibra e de semente no mesmo cultivo. Não é uma fibra longa, como aquela que se obtém no cultivo só para fibra. É uma fibra mais curta, mas que dá duas rentabilidades ao agricultor. Tem a rentabilidade do fardo de fibra e a rentabilidade da semente. E qual é o custo do agricultor nessa produção? Ou Bom, seja, há um grande consumo de água, há um não. acompanhamento. Em termos de consumo de água também vai depender da zona. Na zona norte, como há maior disponibilidade de água no subsolo, tem menos consumos de água. Por exemplo, os agricultores que estão a produzir para a Canhamor, para a empresa de blocos de betão de cânhamo, têm maiores perdas de água, né? Há muito mais calor, muito mais radiação ultravioleta, então têm consumos de água superiores. Mas, Portanto, tem que novamente, fazer rega, é isso que estás a dizer. como? Precisam de regar. Exatamente, obrigatoriamente rega. Em Uhum. Portugal, no geral, aconselha-se sempre, sobretudo para as produções com o propósito com o duplo propósito, de semente e fibra curta. Portanto, então tem o custo da rega, portanto tem o custo da plantação, como é Plantação, óbvio, obviamente. Sim. não é? Hã? O espaço, plantação, sim. Pronto. Sementes. Sementes, obviamente, e tem custo de manutenção do terreno? Não, a manutenção da cultura. Sim. Não, porque é uma cultura que em termos depois da emergência, não é? Depois dela germinar e até à fase ou da floração ou à fase de colheita, ela não requer grandes tratamentos. Nem sequer podar, por exemplo. Se estivermos a falar numa produção para flor de CBD ou para flor de cânhamo, aí já pode incluir as questões das podas. Nas produções de semente ou de fibra ou de duplo propósito, não há lugar a podas. Ok. Depois, há outro input que normalmente representa também uma grande fatia nos fatores de produção para o agricultor, que é pesticidas e herbicidas. O cânhamo dispensa. E, sobretudo, a cultura é valorizada por não utilizar pesticidas e herbicidas. É claro que, para vencermos as outras ervas daninhas, temos que assumir aqui algumas técnicas agronómicas, mas que não incluem o uso de agrotóxicos. Ok. Espera aí, mas então tens que combater ervas daninhas de alguma forma. Sim, normalmente o que nós fazemos, quando se trata de um cultivo para fibra e duplo propósito, o timing da colheita, ou praticar uma falsa sementeira antes e a densidade de semente vão fazer com que o cânhamo pode crescer entre 3 a 5 centímetros por dia. Eu este ano, com uma variedade italiana, a Carmanhola, no norte, tivemos 7 centímetros de crescimento por dia. Então este crescimento super acelerado vai fazer com que ela crie uma cobertura que não vai deixar o sol passar para as ervas daninhas. Não havendo sol, elas não têm estímulo para crescer, então acabam abafadas. Certo. Uhum. Ok. Então, e o agricultor consegue produzir, portanto, estamos a falar sempre de produção outdoor, né? Portanto, Sim. produção na rua. Existe produção indoor de cânhamo, Quando se trata para flor, pode-se fazer em indoor. flor, que é para depois acabar em CBDs e etc. Exatamente, sim. Ok. Mas então, Quando é para fibra e semente, é sempre em exterior. no exterior só consegue produzir uma vez por ano, né? Exatamente. E como é que se garante então esse fluxo de celulose para a indústria, ou para a fibra neste caso, para a indústria transformadora? Se só consigo produzir uma vez por ano Produzimos em escala. e guarda-se os fardos. Sim. O cânhamo normalmente cá em Portugal, as variedades mais comuns, que são as francesas que utilizamos, estamos a falar normalmente em cerca de 7, 8 toneladas de biomassa de caule só, da fibra. Ou seja, o caule com a fibra exterior e a para o betão de cânhamo. Portanto, 7 a 8 toneladas. Por hectare. Dependendo da variedade, isto pode chegar às 12 toneladas Estás a falar por hectare. por hectare. Sim. Ok, isso é muita tonelada.
E qual é que é o investimento que um agricultor tem que fazer para fazer uma cultura desse género? Bom, Tens ideia dos valores? eu normalmente, aos agricultores, portanto, que me consultam, eu costumo falar de pelo menos uma área mínima de 12 hectares. Isto para a produção de fibra e eventualmente para a produção de duplo propósito, para ser rentável. Ok, Porquê é que requer uma área tão grande para ser rentável? Portanto, para o volume de produção vir compensar o investimento. Uhum. Hum, ok, 12 hectares. sim. E convém serem planos. Sim, se forem planos, melhor ainda, porque a decordicadora, a máquina de processamento das fibras de cânhamo, quanto mais homogéneo for o material, melhor ela vai funcionar de forma mais eficiente. Quando nós temos terreno com declive, para já sabemos automaticamente que a gravidade vai influenciar a lavagem dos nutrientes para a zona mais baixa. Então significa que vamos ter uma zona com plantas super vivaças, muito bem compostas e outras mais pobres, não é? Porque os nutrientes foram lavados. Então depois também vamos ter variações na estrutura de caule, não é? Plantas que normalmente que ficam em zonas mais altas, estão mais suscetíveis ao vento, há maior incorporação de carbono na estrutura da fibra, então ela já vai estar fora do formato para a decorticadora. Por isso é que precisamos de áreas o quanto mais planas para termos uma produção o mais homogénea possível e não comprometer a capacidade de processamento. Mas, do que eu percebi do que tu falaste, existe uma grande adoção deste tipo de culturas, por exemplo, em África, não é? Percebi bem? Ou Do seja, cânhamo de cânhamo, sim, desta indústria do cânhamo. começa agora em alguns países a ganhar terreno. A África do Sul, o Zimbábue também já tem um ótimo programa para a produção de cânhamo. Só que lá está, o grande motor foi o CBD, não a fibra e a semente ainda. Ok, portanto, esta descoberta, digamos assim, de que afinal o CBD podia ser consumido não como o THC, não é? Uhum, Não como a droga, mas sim, como outro tipo de substância, deu um boom no mercado, o que fez com que muitos produtores começassem a aparecer para produzir CBD. sim. Com isso também começa a haver mais fibra, mais celulose, Não, mas a começam a verdade, aparecer mais indústrias e mas o assim se CBD desenvolve uma baixou de indústria. preço, entretanto, por causa disso também, Pois né? já. Já É. tens A excesso falta CBD. de regulamentação e harmonização do mercado leva a isso. Mesmo aqui dentro da Europa, a mesma flor, a mesma variedade de flor, por exemplo, de CBD, se produzida em Espanha tem um preço, se produzida na Itália tem outro, na Polónia tem outro. Então achas como é que tu vês a indústria em Portugal? Já perdemos o comboio ou ainda vamos a tempo? Não necessariamente. Nós temos aqui uma série de fatores que nos distinguem um bocado de outros cenários europeus. E o principal deles, que sempre foi uma preocupação para mim, é o fator polinização cruzada. Então, se a cannabis medicinal e o cânhamo são plantas do mesmo género botânico, significa que em termos de reprodução, não é? O pólen de uma planta macho pode polinizar uma flor de cannabis medicinal ou de cannabis recreativo ou de uso adulto, correto? Quem produz flor não quer isso. Nós estamos num país que legalizou a cannabis medicinal, a sua produção e fartou-se de emitir licenças de norte a sul. Temos mais de 40 projetos que estão a trabalhar na produção de flor. A expansão da área do cânhamo industrial acaba por estar intrinsecamente ligada aos interesses destas empresas. Se vocês, cada um de vós, tiver uma empresa de produção de flor, vocês querem que eu esteja a quilómetros e quilómetros de vocês. Tu, cânhamo, Exatamente. porque senão vais Porque polinizar as minhas vocês flores. são obrigados a remover, caso existissem alguns machos na vossa produção, vocês tinham que os remover, porque vocês não querem polinização. Os vossos contratos milionários de flor só têm o valor que têm enquanto as vossas flores forem virgens. Fêmeas. Exatamente. No nosso caso, se nós queremos produção de semente, obrigatoriamente tem que haver polinização. Então nós não removemos machos. Não é assim? Automaticamente, tendo em conta a granometria deste pólen, que é super, super fino, com o vento, há estudos que falam que ele viaja até 5 Quilómetros. km, há outros norte-americanos que falam até 50 km de distância. Então há sempre este risco da polinização cruzada, não é assim? Bom, se avançaram tantas empresas de grande capital à volta da cannabis medicinal, infelizmente nós caímos numa situação em que existe um lobby que favorece o avanço da cannabis medicinal e tenta desfavorecer um pouco o avanço do cânhamo. Porquê? Para evitar a polinização cruzada. Esse Queres, é o primeiro fator. queres tu dizer que existem zonas do país onde não se pode,
não se vai conseguir plantar cânhamo. Legalmente ainda não há esse tipo de obrigações. Agora, eu já vivi na pele o que é as ameaças de uma CEO de uma empresa de cannabis medicinal a dizer-me: olha, tu vieste produzir cânhamo para aqui para a nossa beira, eu vou-te passar um trator em cima do teu cultivo. Eu não quero o teu pólen nas minhas flores de medicinal. Não está nada estabelecido, como por exemplo o governo da Califórnia fez, estabelecer zonas onde o cânhamo pode prosperar e onde não pode prosperar para não afetar a indústria da flor THC, que para o estado californiano é extremamente mais rentável do que o cânhamo industrial, mas isso não está estabelecido aqui. Agora, o que acontece muitas vezes é, há uma tamanha recolha de dados do produtor de cânhamo que automaticamente qualquer pessoa com um contacto na DGAV consegue saber se vale a pena ou não investir numa empresa de medicinal na área A, B, C ou D. Então temos aqui mais um elemento de estagnação, não é assim? E que Uhum. não deixa que a indústria do cânhamo consiga ter em Portugal a mesma evolução que a indústria da cannabis medicinal está a ter. Tu estás a dizer é que o próprio Interessante. DGAF pode travar a atribuição de autorizações para cânhamo Sim. Mas aí lá está, por saber que é há uma, outro tipo que há produção medicinal na zona. a DGAV nunca vai alegar que não está a dar autorização porque o produtor quer produzir próximo de uma empresa de cannabis medicinal. Não. Eventualmente vai arranjar uma outra desculpa qualquer. Só que mesmo nisso o agricultor continua a estar protegido. Embora sejam duas atividades económicas que exploram um género botânico que é da mesma família, o cânhamo é uma cultura que está no catálogo das hortícolas, no mesmo catálogo onde temos o milho, o feijão e todas as outras culturas que nós comemos. Então não podemos atribuir regimes de exceção como têm sido atribuídos à cannabis medicinal. Então estás a dizer é que qualquer pessoa que queira produzir cânhamo pode fazê-lo. Claro. Exatamente, exatamente. Mas repara, o que tu disseste, a DGAV nunca vai. Também Espera aí, é mas mais pode. uma daquelas coisas que eu não compreendo no nosso país. Epá, nós temos que perceber, por exemplo, isto que tu contaste, eu não fazia a mínima ideia e provavelmente a malta que nos está a ouvir, a maior parte também não sabia, não é? Portanto, não é que isto seja. É mesmo um problema. Portanto, não é um problema da natureza, da forma como as plantas funcionam, não é? Então, se nós queremos manter ambas as indústrias, temos que criar regras. Parece-me que o que fizeram na Califórnia é o que faz sentido, não é? Obviamente, se eu faço um investimento de milhões, porque investir em cannabis medicinal é muito mais caro do que produzir cânhamo, não é? Exatamente. E portanto, obviamente que eu não quero estragar a minha produção, não é? E portanto tem que Ou se que encontrar alguém venha a formas de o estragar fazer. venha um quintal ao lado estragar a tua produção, Yeah. não é? Há um gajo qualquer ali que planta 2 hectares de cânhamo e destrói a minha produção de onde investi 150 milhões. Mas isto leva-nos ao segundo ponto de conflito. Espera aí, mas à partida isso não pode proibir, mas pode fazê-lo de outra forma. Vai lá Ali. com a polícia controlar e se cá tu não tens 0,3, tens 0,35 31. e já foste. Não, mas aí é assim, normalmente os produtores de cânhamo que recebem visitas para vir fazer o controlo dos níveis de THC é um agricultor que candidatou a superfície agrícola aos subsídios. Ok. A maioria dos produtores de cânhamo que eu conheço, inclusive eu, nós não fazemos pedidos portanto, de Subsídio. subsídios. Não é, lá está, porque não queremos a visita. Epá, não queremos, mas não justifica neste momento. Uhum. E ias dizer então, e qual é o segundo problema? O segundo problema, ou digamos, o segundo ponto de conflito, quer queiramos, quer não, é o CBD. Como já referenciei aqui anteriormente, a mesma molécula de CBD ocorre tanto no cânhamo como numa variedade que esteja a ser utilizada por uma empresa de cannabis medicinal. A diferença vai estar nas percentagens. Normalmente estas variedades para cânhamo, se quisermos manter dentro do limite THC, não é? Do 0,3, 8 a 9% de CBD. O que para a maioria dos utilizadores que fuma ou que vaporiza, ou que toma infusão até, é mais que suficiente. No entanto, essas outras variedades que estão neste momento disponíveis às empresas de cannabis medicinal produzem CBD de 15, 20, 25%, mas o nível de THC já não se mantém no 0,3. Isto porquê? Porque a planta, a bioquímica é matemática. Até aos 7, 8% ela consegue chegar àquele nível de CBD sem aumentar o nível de THC. A partir daí ela vai ter que acompanhar. Então se ela tem mais CBD, ela tem mais para proteger. Do quê? Da radiação ultravioleta. Então tem que aumentar o Mas nível de porquê é que isso é THC. um conflito? O conflito é porque, estruturalmente, a molécula de CBD é produzida por um produtor de cânhamo e a molécula de CBD produzida por um produtor de cannabis medicinal, estruturalmente é a mesma coisa. É mesmo exatamente a mesma molécula. Só vai mudar é nas concentrações, na percentagem.
No entanto, há uma enorme diferença. O custo para a produção de 1 grama de CBD de cânhamo é astronomicamente Mais, inferior ao custo operacional para uma empresa farmacêutica, não é? De cannabis medicinal, tem para produzir a mesma grama de CBD. mas tu não vais vender CBD, produzindo cânhamo. Sim. Então, Sim? Podes fazer flor. se há todo um mercado para a flor, mais ainda nos óleos, não é? Que estão a ser utilizados como suplemento nutracêutico, há um mercado enorme à volta de CBD. Uhum. Eu negocio na maior plataforma europeia, que é o Can Exchange, de derivados de cânhamo. E desde o cânhamo a 5% ou a 100% na forma isolada, está lá tudo. É O CBD. e absolutamente legal. E absolutamente legal, sim, sobretudo na perspectiva comunitária, não é? Dentro do espaço Schengen. Não é? Por isso que não adianta criar subterfúgios na lei que levam a pensar que eu não posso produzir flor de cânhamo aqui em Portugal e depois eu estar a mandá-la vir de Espanha ou de Itália, etc. Porque estamos na zona euro. Então, é a mesma molécula, só que o custo de produção de uma e outra é astronomicamente superior. Então, se eu estou com uma empresa de cannabis medicinal e quero fazer uma formulação com CBD para chegar aos pacientes a 150 ou a 200 euros a embalagem, então eu não vou ter que fazer algum lobby para dificultar a disseminação deste CBD barato. Porque o CBD barato que está acessível, sem receita médica, está a pôr as pessoas bem. Então está a afastá-las da necessidade de uma receita de cannabis medicinal. Uhum. Isto é impensável, depois de tantos anos, tantas décadas de proibicionismo, sobretudo a partir de 1937, com o Marijuana Tax Act nos Estados Unidos. É impensável que em pleno século XXI o inimigo do cânhamo agora é outra versão de cannabis. É é esta luta que estamos a viver desde 2017, 2018, desde que se legalizou a cannabis medicinal em Portugal. A mesma molécula, custos operacionais completamente, astronomicamente diferentes e mercado-alvo completamente diferente. Por isso é que Porque a minha versão mais cara, o CBD medicinal, só vai estar na farmácia só para pacientes e só mediante receita médica. O meu CBD é mais acessível. A gente acha aqui a uma rua, está já aqui numa loja qualquer de CBD, uma hemp shop, etc. Muitos pacientes que não têm dinheiro para fazer, para pagar a pouca cannabis medicinal que já está disponível para os pacientes portugueses, sim, porque estas milhares de toneladas estão a ser para pacientes fora de Portugal, de cannabis medicinal. Estas lojas da versão do cânhamo, de CBD, tornaram-se o refúgio dessas pessoas. Porque Mas- conseguem a mesma molécula, porcentagens mais baixas, sim, mas com o mesmo benefício. E em muitos casos acabam por ser formulações melhores porque têm a planta inteira e não compostos isolados, como nas formulações farmacológicas. Então hoje em dia, se eu for a uma farmácia, já posso comprar cannabis medicinal? Mas Com diante receita receita médica. médica. Com receita É médica? preciso primeiro, e mesmo a lei foi completamente capturada. Cannabis medicinal para pacientes foi legalizada também em 2018, mas nunca é uma opção do paciente. É em uma primeira opção do instância. médico. É uma opção do médico quando o tratamento convencional falha. Ok, é uma Isto é o alternativa. mesmo só. que, Sr. Doutor, então, o meu diagnóstico é pá, Sr. Humberto, está aqui com um tumorzito e tal. Pronto, olha, Sr. Doutor, eu já estive a me informar na internet e eu quero uma receita já de cannabis medicinal porque eu sei que vai já tratar este cancro. E o Sr. Doutor vai-me dizer algo do género, olha, vai-me desculpar, mas primeiro vais ter que te envenenar na quimio e na radioterapia e caso isso falhe, eu já vou ter um argumento para apresentar ao Infarmed para justificar a receita de cannabis medicinal. Então não há um tratamento em primeira instância. E só 6 ou 7 condições e patologias é que são elegíveis para cannabis medicinal. Então houve uma total captura da lei. Se não passa por uma primeira escolha do paciente em primeira instância e se só pode ser receitada após os tratamentos convencionais falharem, grande parte das pessoas, quando, sobretudo doenças altamente inflamatórias como o cancro, grande parte delas, quando chega finalmente ao estatuto em que epá, a quimio está a falhar, já posso ter a receita, a medicina endocannabinoide ou os fitocannabinoides da planta já não vão conseguir fazer tanto bem à saúde da pessoa como poderiam se fosse um tratamento em primeira instância. Uhum. É perfeitamente compreensível, o Infarmed existe para regulamentar os interesses dos pacientes e eventualmente também os interesses das farmacêuticas.
Só que o Infarmed, quando foi convidado pelo governo, quando foi nomeado pelo governo para gerir as questões da cannabis medicinal, não convidou pacientes, não convidou entendidos da planta, não fez o que o Canadá fez, por exemplo, de ir às cadeias, pegar nos condenados por tráfico de cannabis, dizer, olha, vou-te reduzir a pena, mas tu sentas-te connosco todos os dias, a explicar-nos como é que é o negócio, que é para o governo saber como é que vai legalizar esta planta e combater na mesma o mercado informal. Uhum. Aqui não fizemos isto, aqui simplesmente convidou-se as farmacêuticas para tentar perceber como é que aquilo ia afetar os seus números e capturou-se a lei. Mais uma vez, os interesses Eu falam só, alto. eu só faço questão de partilhar esta questão para as pessoas perceberem que, apesar de não estar na lei, pessoas podem continuar a escolher como primeiro tratamento a cannabis. Mas é cânhamo industrial. Se combinarmos a alimentação que a planta nos pode dar através da semente com o potencial das moléculas fitoterapêuticas que ocorrem na flor, só aqui as pessoas já vão ter saúde suficiente para enfrentar doenças inflamatórias ou nem sequer chegar a desenvolvê-las. Muito bem, Humberto. Olha, obrigado por partilhares, malta. Fica aqui mais uma conversa longa sobre este tema. Obviamente, informa-te, lê estudos, não é? Pá, Uhum. nós aqui não damos as sugestões de como é que tu deves viver a tua vida, mas gostamos muito de explorar estes temas com pessoas Uhum. que são apaixonadas pela área e que já fizeram muita coisa nesta área. Portanto, agradecer-te, Humberto, por teres vindo partilhar estas coisas. E Sim. já sabem, de certeza conheces alguém a quem vais partilhar este episódio. Basta dizer, ei, tenho um episódio do Bitalk sobre cannabis ou sapatos de cannabis. Partilha com eles para que eles conheçam Sim. também o Bitalk e também se possam informar mais sobre estes temas que às vezes é difícil de perceber, assim simplesmente ir à internet, é preciso falar com quem está na indústria e conhece sobre E há isso. muita especulação sobre o assunto, não é? Muito respeito. Naturalmente. Muita São especulação. 88 anos de proibicionismo, assim, efetivo, à volta da planta. Nós não vamos mudar 8 décadas da noite para o dia. Claro. É assim. Certo? E há muitas coisas que é preciso ter em Exatamente. conta. Agora, Roberto, gostava só de deixar uma diz, última diz. nota muito importante que é preciso compreender uma coisa. Cannabis não é inócua, apesar de ter uma série de benefícios e tanta afinidade com o nosso próprio organismo. Ela não é para toda a gente. Agora, nós precisamos é que exista consumo informado das pessoas através da educação e da informação. E por último também, eu trabalho também como consultor, portanto, projetos ligados ao cânhamo industrial e também à cannabis medicinal, para os investidores de longo prazo que nos estiverem a ouvir, temos o projeto Migalha, que está neste momento à procura de investidores, que é um projeto 100% indoor de produção de cannabis medicinal e provavelmente dos projetos mais sustentáveis à volta do ramo. Cannabis Estejam medicinal. medicinal, sim. No cânhamo industrial, como já referi anteriormente, precisamos de grandes agricultores, grandes proprietários de terra, mas precisamos ainda mais dos industriais nacionais para edificarmos unidades de Eu vi processamento. o que é que fizeste aí no cannabis medicinal. Meteu indoor, que é para não ter que levar com o pólen Uhum. dos vizinhos. Exatamente. Porquê? Porque ele é um dos Agora, vizinhos. agora já começa a ser um. Não, Ele é um dos vizinhos. É um- eu vai sou trair. o suspeito e insuspeito, porque eu tenho interesses na fibra, tenho interesses na semente, mas tenho interesses também na flor. E nos óleos todos. Olha, Humberto, mais uma Sim. vez obrigado por teres vindo, por teres Obrigado eu por partilhado. esta oportunidade. Voltamos na Obrigado, próxima. obrigado Humberto. Obrigado a todos. Done. Boa.